aconteceu no período... Tem que ficar bebendo água, querido, senão a garganta não vai. No período em que o profeta Eliseu estava diante do povo de Israel. E vemos algumas coisas óbvias aqui. Vemos a necessidade de uma mulher, em que naquela época a mulher ela dependia do marido para a provisão da sua casa, e dentro de um período de algumas dificuldades, foi-se adquirido ali algumas dívidas, na família, e aquele homem que também servia ao Senhor e servia aos profetas, ele veio a falecer, o homem dessa mulher. E como era de costume, essa dívida, ela era herdada pela sua família. E uma família, quando perdia o marido, ou quando perdia, os filhos perdiam o pai, ou quando a mulher perdia o seu marido, ela ficava ali desamparada, e para pagamento dessa dívida, ela teria que fazer algo. E aqui o texto nos deixa relatado como era o costume da época. Ela trabalharia como escrava e teria os seus filhos levados como escravos para pagamento da dívida que tinha ficado ali por conta da dificuldade que eles estavam enfrentando, e seu marido veio a falecer. E muitas das vezes nós, nos tempos de hoje, também passamos por situações difíceis. Passamos por situações em que a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê esperança, não vê expectativas, não vê de imediato uma solução, e a primeira coisa que nos bate, que nos vem acontecer até de forma natural, devido à nossa pequena fé, devido à nossa incredulidade, à nossa fragilidade, a gente começa a entrar num certo desespero. É natural que muitas das vezes isso venha acontecer, mas Deus ele vem nos ensinar nessa noite, que apesar que os dias pareçam maus, apesar de que tudo pareça contrário, em que os ventos pareçam contrários para você, Ele tem algo em especial para falar para você nessa noite, que Ele é o Deus que provê todas as coisas. E essa mulher, ela nos deixa alguns ensinamentos e algo importante, que ela simplesmente viu a situação que ela estava, mas ela não se conformou em ter que entregar os seus filhos e se entregar como servos, como escravos para pagamento daquela dívida. Porque esse é algo muito triste, algo que destruiria aquela família, algo que separaria aqueles irmãos, ou separaria muitas das vezes aquela mulher dos seus filhos. Seria algo trágico para aquela família, que era a família de servos do Senhor. E em primeiro lugar nós vemos algo óbvio nesse texto. Nós vemos a multiplicação do azeite. Eu creio num Deus que faz milagres, e só Deus faz milagres. Vemos Eliseu aqui no princípio sem saber o que fazer para ajudar aquela mulher. Ela não se conformou na situação em que estava e foi em direção a quem ela entendia que podia resolver o problema dela. E ao se deparar com o profeta Eliseu, aquele que era representante do Senhor, ela declarou a ele, ou colocou diante dele a dificuldade que ela estava passando. E a gente começa a entender que diante dessa situação, o profeta, ele toma aquele impacto, ele toma aquele susto, fica meio que sem saber o que falar para aquela mulher. Quando a gente vê aqui, logo no início do diálogo, ele faz uma pergunta para ela: que hei de fazer? Ou seja, o que eu posso fazer a respeito disso? Então, embora ele não tivesse a resposta ali no primeiro momento, ele pôde, em seu coração, falar com o Senhor. Eu vejo aqui, claro, fazendo uma conjectura, não está aqui, é claro e explícito no texto, mas Eliseu conhecia o Deus a quem ele servia.
E aquela mulher também conhecia a Eliseu, que era profeta representante do Senhor naquele tempo. E sabia que ela procurou no lugar correto. Porque muitas das vezes nós, em meio a situações, em meio às dificuldades, parece que nós como servos do Senhor, ou nós com um Deus que pode todas as coisas, nos falta tomar o passo na direção correta. Nós primeiramente buscamos recursos em que está ao nosso alcance, recursos que muitas das vezes nós achamos, ou buscamos pessoas que achamos que podem resolver os nossos problemas, mas quando nós nos frustramos com essas expectativas, aí nós buscamos ao Senhor. Infelizmente nós temos esse defeito ainda como servos do Senhor, de buscá-lo sempre como última opção, quando que Ele quer ser a primeira opção em nossas vidas. A gente, quando participa de um aniversário, lá em casa ainda é assim, em alguns aniversários que a gente vai, principalmente de criança, é assim, aonde se que chega o horário do parabéns, a gente vai ali, bate o parabéns, canta a música do parabéns, e vem o momento de cortar o bolo. E nesse momento de cortar o bolo, ali é separado naquele bolo, o que, queridos? O primeiro pedaço. Não sei se os irmãos fazem isso também lá de vez em quando, preparar o primeiro pedaço, E fica dentro do coração aquela ansiedade de quem vai ser o primeiro pedaço. Lá em casa, então, a gente brinca beça com isso, Eu fico lá botando pilha nas crianças, não, o primeiro pedaço é meu, o primeiro pedaço é meu, E depois vem a frustração, gente, que o primeiro pedaço, não veio para mim. Já veio algumas vezes, Já veio já algumas vezes, aí causou aí uma intriga dentro de casa, aí, o pessoal ciumento, Brincadeira, irmãos. Então vem esse primeiro pedaço. Eu gostaria justamente de chamar a atenção para você, queridos, com relação a esse primeiro pedaço. O que é a representação desse primeiro pedaço? É uma representação de honra, é uma representação de carinho, de apreço àquela pessoa, E com Deus a gente muitas das vezes trata diferente. Quando que Ele quer que busquemos primeiro a Ele, a gente busca primeiro os nossos recursos, confiamos muitas das vezes na força do nosso braço e deixamos de honrar ao Senhor com as primícias, com as primeiras coisas. E é uma coisa que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, colocar como prioridade na nossa vida, ao abrir os nossos olhos pela manhã, já iniciar o nosso dia agradecendo a Deus, por conta de estarmos sequer respirando, porque tantos outros foram privados de abrir os seus olhos, de repente, nesta manhã ele está respirando. Nós temos que, antes de qualquer atitude, antes de qualquer posicionamento no nosso dia, colocar o nosso Deus à frente, para que Ele vá quebrando os obstáculos e nos auxiliando nas dificuldades que vamos enfrentar durante o nosso dia. Porque Ele não quer ser um Deus só de quando as tragédias vêm, ou quando há consequências das más escolhas que nós tomamos. Ele não quer ser só o solucionador desses problemas, Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer andar conosco. E a mulher, quando foi perguntada o que ela precisava, ela respondeu. Muitas das vezes ela foi questionada, perguntada pelo profeta, ele orientado por Deus, perguntou a ela o que ela tinha em casa. E ela responde, como muitos de nós respondemos: não temos nada. Não temos nada, a não ser uma botija de azeite. Queridos, eu tenho um Deus que é especialista em pegar o nada e fazer tudo. Eu tenho um Deus que é especialista em frustrar as expectativas que nós temos para melhor. Porque muita da gente tem tido as suas expectativas frustradas e decepcionadas, porque tem colocado o seu coração ou a sua expectativa na sua inteligência, na força do seu braço, na força do seu poder aquisitivo. Mas aqui nós temos uma mulher em que declara como nós que não temos nada a não ser uma botija.
Eu me recordo também quando Jesus estava pregando, e por se estender a pregação, tinha ali uma multidão acompanhando Jesus por onde ele passava, e dentro dessa multidão tinha ali mulheres, tinha crianças, toda sorte de pessoas. Já estava finalizando o dia, e os discípulos pediram ao Senhor que os despedissem, porque já estava ficando tarde. E o Senhor, olhando para aquela multidão, viu que eles tinham fome e compadeceu-se deles. E qual foi o resultado dessa observação do nosso Senhor Jesus? Perguntou: o que temos? E os discípulos com a mesma resposta dessa mulher: olha, Senhor, nós temos aqui, senão, apenas 5 pães e 2 peixes. Como que nós iremos fazer para alimentar essa multidão, se nós só temos 5 pães e 2 peixes? E Jesus diz o quê? Manda trazer para mim. Porque para quem pode fazer o milagre, o nada para nós é mais que suficiente para Deus operar no milagre. E Jesus em particular levanta aquele pão e aquele peixe aos céus e agradece ao Senhor por aquele pouco que tinha ali, porque naquele pouco o milagre seria feito. E assim foi feito, porque foi alimentado ali mais de 5.000 homens. Porque naquele tempo não era contabilizado mulheres e crianças, então a gente pode contar aí por volta de mais de 7.000 pessoas que foram alimentadas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ainda depois foi recolhido o que sobrou. Então precisamos crer e colocar as nossas expectativas no Senhor, mas não buscando a Ele só por interesse, mas buscando a Ele com a vida de adoração pelo que Ele é e por tudo que Ele já fez por nós, entregando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E a direção dada por Deus foi exatamente a seguinte: vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, e entra e fecha a porta para ti e sobre teus filhos, e deita azeite todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. Versículos 3 e 4. Muitas pessoas ficam esperando de Deus algo espetacular, trovoadas, raios e ventos, quando Deus aqui nos traz o ensinamento e nos traz a importância de intimidade com Ele. Porque quando o profeta dá orientação para a mulher entrar no seu aposento e fechar a sua porta, é intimidade. É algo que representa para nós que o Senhor Jesus, Ele fala também para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta e orarmos e falarmos com o Senhor, que o Senhor que nos vê em secreto nos traz a recompensa. Então o Senhor vem nos ensinando aqui alguns detalhes para o milagre acontecer em nossas vidas, e detalhes esses que, como eu já disse, não são aqueles festivais de como muitos esperam, de terra tremendo e de línguas e de nada disso. Nada de anjos voando, de vozes, de trovões, arrepios, nada disso. Simplesmente Ele pede para que ela entre no seu quarto. Ele pede emprestadas vasilhas, pede emprestadas vasilhas aos vizinhos. E o interessante é que o milagre aconteceu pela fé dessa mulher, mas também pela fé e a palavra do profeta de Deus. E eu garanto para você que se ela tivesse conseguido muito mais vasilhas, muito mais azeite, ela iria acontecer ali a jorrar. Mas o Senhor ainda assim deixou para ela a quantidade, para ela pagar as dívidas que ela tinha, e ainda para ela viver do que sobrava, até de repente seus filhos adquirirem a maioridade para o trabalho, e ali poderem auxiliar no sustento da casa.
O Senhor orientou a mulher de Sarepta que providenciasse muitas vasilhas, não poucas. O Senhor é muito generoso e sempre dá a qualquer um sem medida ou em medida abundante. No entanto, nem sempre percebemos ou não recebemos o tanto que Ele tem para nós, porque não temos capacidade de perceber ou capacidade para receber. E a mesma questão da sede. Só bebemos água o quanto sacia a nossa sede. Mas o Senhor, como uma fonte inesgotável, Ele tem muito mais para nós. Por mais que as vasilhas vão se enchendo, o nosso Senhor é uma fonte inesgotável. Cheias vasilhas, disse ele a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. O azeite da viúva parou de correr quando terminaram as vasilhas. Se a mulher tivesse providenciado mais vasilhas, teria recebido mais azeite. Falamos aqui sobre a direção de fechar a porta. Eu até pulei, anotei aqui como item, mas acabei pulando. E aquele versículo: tu porém quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Então, queridos, nós aprendemos uma lição bem simples. Não é nada como a gente pôde dizer aqui, com trovões, com línguas, com anjos para lá e para cá. Simplesmente a gente recebe a orientação de ir para o nosso quarto e recorrer primeiramente àquele que pode resolver os nossos problemas. E simplesmente ir no quarto. Depois que já oramos, aí sim é hora de procurar algum irmão, de repente, para recebermos confirmação e orientação daquilo que o Senhor já começou a responder em nosso coração. E aqui, como essa mulher procurou ali a Eliseu, nós também temos a oportunidade, de repente, de comunicar e pedir também aos nossos irmãos que estejamos em oração juntos, para nos fortalecermos na nossa dificuldade. A comunhão com os irmãos é vital para a vida cristã, mas nas necessidades temos que recorrer sempre ao Senhor em primeiro lugar. Nós estamos aqui colocando a oportunidade, ou seja, colocando em ênfase a importância de estarmos juntos, fortificando uns aos outros, mas também colocando ainda em maior importância buscar primeiro o Senhor. E tem um texto do Senhor que nos diz: e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisa para viver de forma agradável ao Senhor. E ainda dentro desse mesmo contexto, nós podemos estar fazendo referência a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, do 1 ao 13. Também ali temos vasilhas de azeites. Para você que não conhece a parábola das 10 virgens, eu vou falar ela de forma rápida aqui. 10 virgens estavam preparadas ou foram preparadas para a espera do noivo. E era costume da região em que o noivo vinha com música, tocando a música, e pelo caminho vinha pegando as jovens, as virgens ou as noivas, para estarem festejando o casamento com ele, ou indo para o casamento. E nesse período, as noivas se preparavam para poder aguardar a passagem do noivo. E assim fizeram essas 10. Se ajuntaram no lugar. E essas 10 virgens, a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Porque o que aconteceu? O noivo veio e chegou alguém de frente anunciando que o noivo estava vindo. E ao chegar nesse lugar para buscar as noivas, 5 delas
estavam com as suas lamparinas acesas com óleo, com azeite. E 5 delas já não estavam mais com as suas lâmpadas acesas, porque negligenciaram e não levaram o azeite suficiente. Ainda pediram às outras: dá-nos um pouco do seu azeite, para que nós possamos acender as nossas lamparinas. E elas ali disseram: não, porque se a gente der para vocês, a gente vai ficar sem. O interessante era para que serviam essas lamparinas. Essas lamparinas acesas com azeite, elas serviam para poder iluminar o rosto, para que a noiva fosse reconhecida pelo noivo e fosse levada para a festa. E ali 5 puderam entrar na festa, mas 5 ficaram de fora, porque não puderam ser reconhecidas. E a gente faz a alusão para estarmos atentos sempre, pedindo a Deus que nos encha do azeite da unção, para estarmos preparados para a vinda do noivo, quando vai vir buscar a sua noiva, que sou eu e que é você. E o interessante, anotar-se que as 10 dormiram. As 10 dormiram. Mas apenas 5, apesar de também dormirem, estavam também dormindo, mas dormindo preparadas na expectativa da vinda do noivo. É importante percebermos que a nossa maior necessidade é de enchimento do Espírito Santo, que é a representação desse azeite. Se estivermos cheios do Espírito Santo, todas as demais coisas serão postas em seu devido lugar. Afinal, é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade, como está em João 16, 12, 14. O Espírito Santo que traz direção aos filhos de Deus, Romanos 8, 14. E pelo Espírito Santo mortificamos a carne, ou seja, deixamos de lado os nossos desejos e passamos a viver sobre a vontade de Deus, essa vontade que é boa, perfeita e agradável. É o Espírito Santo que nos capacita a sermos testemunhas de Jesus, como está em Atos 1, Atos 1, versículo 8. O Espírito Santo, as manifestações dos dons que recebemos para a edificação do corpo de Cristo. Dons de curas, dons de revelação, dom da fé para a realização de milagres. Tudo isso usamos quando recebemos o Espírito Santo em nós e vamos nos enchendo dele, porque podemos tirar também a alusão dessas vasilhas que foram coletadas pela vizinhança, como recipientes ou como pessoas, ou como nós ali, sendo cheios do Espírito Santo. E busquemos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Que foi no Espírito Santo que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. E que nos traz frutos como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Atitude que tantos necessitamos para manifestar diariamente em nossas vidas. Nós somos testados, queridos, todos os dias. Nós somos testados todos os dias. Todos os dias nos vêm oportunidades de sermos mais pacientes. Todos os dias nos vêm oportunidades de amarmos mais. Todo dia nos vem oportunidades de sermos longânimos. E eu, essa semana, tive algumas experiências no trânsito. Preciso estar levando a minha filha na faculdade, buscando, então a gente passa um tempo grande também indo para o trabalho, retornando, então a gente passa um tempo considerável em trânsito. E o trânsito testa, queridos, a nossa paciência. O trânsito testa o quanto nós possuímos, ou quanto temos dos frutos, ou fruto do Espírito dentro de nós. Porque eu vindo para atravessar com a minha filha, um cidadão acelerou, avançou o sinal. E a primeira coisa que vem no nosso coração é aquela ira para ir atrás e questionar, e brigar, e reclamar. Mas ali o Senhor vem nos lembrando através do seu Espírito que melhor deixar ir. Melhor deixar ir.
que uma hora ele vai ser ensinado que não se deve estar fazendo dessa forma. Nós precisamos estar clamando ao Senhor todos os dias, pelo que o fruto do Espírito dele cresça em nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra ele, que nós não venhamos a entristecer o coração dele. Na parábola das 10 virgens, para fechar, somos levados a crer que somente a noiva cheia do Espírito Santo é quem vai estar em condições de ser levada pelo noivo para as bodas do Cordeiro. Pois a igreja depende do Espírito Santo para almejar a vinda de Cristo, conforme Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça a água da vida. A boa notícia é que, segundo o milagre ocorrido na vida desta mulher, Deus não derrama seu Espírito Santo por medida, mas abundante sobre aqueles que têm sede. Então, se você tem sede, como naquela mulher, o azeite cessou quando acabou as vasilhas, o azeite de Deus não. O Espírito de Deus não. Ele é derramado sem medida. Aí sim, sendo cheios do Espírito Santo de Deus, poderemos receber o nosso milagre. Poderemos buscar ao Senhor e receber dele o favor, a graça, que é o favor imerecido. Porque a graça maior ele já nos deu, que foi o seu Filho Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados. Essa graça nós já recebemos. Mas ele diz para nós que tem ainda uma vida abundante nele. Busquemos ao Senhor, encontremos nele a solução para os nossos problemas, seja ele qual for, porque a Bíblia diz, e eu tenho fé e eu creio, que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, ou muito mais até do que sonhamos ou que nós desejamos. Amém. Deus possa estar te abençoando, te dando uma semana de vitória, uma semana de milagres na presença dele. E como já foi preparado a receita simples, entre no seu quarto, feche a sua porta e ali se derrame diante do Senhor. O Senhor quer buscar de nós, ou quer que achar em nós um coração sincero, um coração realmente voltado para Ele com sinceridade, com amor. Simplesmente isso, queridos, nada além disso. Porque o nosso Deus, Ele não tem a mão encolhida para que não possa nos abençoar. O meu Deus, o nosso Deus não é um Deus de pedra, um Deus de madeira, um Deus de barro, de gesso, que não nos ouve. Ele é um Deus vivo, que reina em eternidade, e que ouve quando você abre a sua boca, ajoelhado no seu quarto. Alguns dos irmãos têm um hábito interessante, porque a gente acaba se esquecendo de muitos milagres que Deus vai realizando em nossas vidas, né? Por esses dias minha esposa até achou algumas anotações, coisas que eu estou precisando do Senhor, e fez ali uma listagem. Em poucos dias ela pôde conferir ali o quanto daquela lista Deus já tinha concedido a ela. Provar e ver de que o Senhor é bom. E o Senhor mesmo nos permite a fazer prova dele. Coloque em prova o Senhor. Mas não esqueça também de, ao receber a sua bênção, receber a sua vitória, não esqueça de ter um coração grato. Porque nós vemos também na Bíblia relatos de pessoas que foram ingratas ao Senhor. A Bíblia relata ali que havia 10 leprosos à porta da cidade. E Jesus, ao passar, curou ali os 10 que estavam ali precisando de cura. Mas desses 10, apenas
Apenas um voltou para agradecer a bênção que tinham recebido. Não sejamos ingratos com o Senhor. Sejamos testemunhas do que Deus fez, do que Deus faz, queridos. Para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja exaltado. Louvado e bendito seja o nome do Senhor.